Então estamos iniciando o estudo o estudo do Livro dos Médiuns, mas nós estamos no adendo aqui na Revista Espírita, ano 3, março de 1860, estudo sobre o espírito de pessoas vivas. Então a gente parou na pergunta, que eles começaram a fazer uma série de perguntas sobre a situação dessa pessoa viva. Então é o Vignal, né? Que ele é do grupo do Allan Kardec, e foram fazer essa experiência, que ele foi para casa dele, aí ele dormiu, desdobrou, e aí foi para a reunião. E eles começaram a perguntar, você tá, onde você tá? Aí falou, ó, tô bem atrás, um pouquinho atrás, né? À direita do médium, que é onde o espírito fica, né? Que a gente comentou, né? Na incorporação, na psicografia. Tava perguntando se ele estava ocupando o lugar dele, que ele senta na mesa, né? Aí falou que não, né? Isso. E na última pergunta, perguntou se ele podia se ver no espelho. Aí fala que não, porque o espelho é o reflexo de um objeto material. Então, ele fala, não sou material e, portanto, só posso produzir o reflexo auxiliado pela operação que torna tangível o espírito. Então, se ele, por exemplo, aquele fenômeno do agênere, da aparição ou uma materialização, aí poderia aparecer o reflexo. Aí no final a gente comentou, que inclusive não saiu na gravação anterior, porque a gente comentou no finalzinho, depois que a gente estava batendo um papo, sobre a questão da inspiração nos filmes. Então, por exemplo, o vampiro não aparece no espelho. Né? Então, que os filmes, eles tomam como inspiração, como base, não entidades materiais, mas entidades espirituais, né? Então, a gente tem o vampiro que gosta de sugar os fluidos das pessoas, que é comum, né? O zumbi também, que é aquela pessoa que está subconsciente, né? Fica naquele estágio semiconsciente, na verdade. Que mais? Lobisomem. Todas essas inspirações que a gente vê nos filmes vêm das regiões umbralinas, né? Então, existem esses tipos de seres que são espíritos que estão numa condição animalizada, numa condição de desequilíbrio, né, que ocorre dessa forma. Então, por exemplo, um vampiro, por que no filme ele não aparece no espelho? Não é porque o vampiro é de uma classe de pessoas, não é nada disso, é porque o espírito não aparece no espelho. Então, é porque as inspirações, elas são truncadas, né, como se fosse várias pecinhas de quebra-cabeça que tem um pedacinho da verdade ali, né? Os super-heróis também, então, né? Super-heróis, que aí vem da questão das possibilidades que a gente vai adquirindo, né, ao longo da evolução como espírito, né? Por exemplo, comunicação pelo pensamento, volitar. Então, a gente vê que essas características são características do espírito, né? Por isso que Jesus falou, vou fechar ali o portão para Por isso que tem aquela frase de Jesus que ele fala, vós sois deuses, né? Porque, por exemplo, na mitologia, tem na egípcia, na grega, né, tem a nórdica, mas todas elas beberam na mitologia egípcia. A gente sabe que eles criaram essa mitologia porque as pessoas, a gente tinha até comentado alguma vez aqui sobre isso, as pessoas não estavam preparadas para entender o monoteísmo, para entender a vida espiritual, a reencarnação. Então eles criaram essas formas, essa linguagem, né, esse simbolismo para as pessoas, para a massa, vamos dizer assim, que as pessoas que não estavam preparadas, e os poucos eram iniciados nas grandes verdades espirituais. O povo egípcio já tinha bem claro que o politeísmo era uma questão mais aparente. Eles não eram politeístas, os iniciados, os egípcios que conheciam a fundo. Então,
eles criaram isso para representar os espíritos inferiores, espíritos. Então tem vários tipos de deuses que são espíritos, né? Mas aí eles cultuavam como se fossem seres superiores, e às vezes eles cultuavam seres que na verdade poderiam ser até inferiores. Aí por isso que vem essa questão de você fazer algum tipo de oferenda, né? Porque aí um espírito sendo inferior, materializado, ele às vezes vai querer algum tipo de oferenda, de sacrifício para matar aquela sua sede de sangue, de fluidos. Então é uma coisa animalizada, de espírito inferior. Então isso tudo foi criado para satisfazer a necessidade de espíritos que ainda estavam ainda no começo da evolução. Então quando Jesus fala vós sois Deus, é porque nós temos uma possibilidade de evolução e de adquirirmos capacidades, possibilidades, até mesmo sentidos muito além do que a gente imagina. Então toda mito, toda história, toda mitologia tem um fragmento da verdade. Aí o que o Espiritismo fez? Ele pegou tudo isso, porque a reencarnação já existia, não tem novidade. Só que ele pegou tudo isso e explicou da forma real, como que funciona de fato, para a gente não entrar nessas ilusões, né? Então, esses seres existem. Então, a questão, por exemplo, vampiro não gosta de água benta. Na verdade, é a questão da água fluidificada, né? Não gosta do crucifixo. Na verdade, quando mostra o crucifixo, ele lembra de Jesus e se incomoda. Então, é por isso que tem todas essas questões. Tudo tem uma explicação lógica e é baseado em alguma coisa real, espiritualmente. Alguém quer? Você nem lembra a pergunta mais, né? Não lembro. Fiquei curioso. Então, Tô muito curioso. era alguma coisa do espelho, de ver no espelho, alguma coisa assim. Você lembra, Carol? Não, ninguém lembra. Bom, ótimo. Então vamos lá, vamos começar pelo Léo. Você lê pra gente a 21? Assim, o espírito que se encontra-se nas condições de A gênere. por exemplo, poderia ver-se no espelho? Resposta: certamente. Então é o que a gente falou, a gênere é aquele tipo de espírito que consegue manipular os fluidos de um médium. Não chega a ser uma materialização, porque a materialização precisa daquela reunião, de uma pessoa doando um ectoplasma, aquela condição, várias pessoas reunidas no mesmo pensamento. É uma condição mais difícil, porque a materialização você pode pegar no espírito, é visível por todos. O agênere já é um menos complexo. O espírito já pode aparecer, porque aí ele pode aparecer para algumas pessoas, né? Às vezes não é nem todas. Porque ele consegue pegar aqueles fluidos do médium e consegue aparecer ou para o próprio médium, ou para o médium mais alguma pessoa. Então, a gente já fez um estudo completo sobre a gênere. Aí, se vocês quiserem lembrar, vocês pegam lá no livro dos médiuns, ou num dos vídeos aqui, tem sobre essa questão dos agêneres. Que nas descrições aqui vocês vão conseguir achar que é interessante esse estudo, né? Porque às vezes a gente imagina que o espírito só pode aparecer na materialização, e não é, né? Por exemplo, um médium vidente, ele consegue ver, né? Mas aí no caso, a visão dele, ele consegue porque ele consegue conectar os seus fluidos com o do espírito. Então, na verdade, o espírito não está fazendo uma aparição. Ele, ao conectar os fluidos dele com esse médium clarividente,
o médium enxerga aquele espírito, porque ele tem aquela conexão dos dois. E o médium só vê aquilo que os espíritos querem ou que Deus permite. Né? Então, por exemplo, um médium clarividente, ele não vai conseguir ver todo o ambiente espiritual, ele vai conseguir ver uma parte, o que lhe é permitido, os benfeitores. É bem interessante essa parte. Então, se fosse um agênere, conseguiria sim aparecer. 22. 22. Nesse momento, podereis julgar a saúde ou da doença de uma pessoa com tanta segurança quanto as fareis em vosso estado normal? Resposta: com mais segurança. Com mais segurança. Por quê? Ele ia aliar o conhecimento dele da medicina com a visão espiritual dele, né? Porque aí com a visão espiritual ele consegue ver o centro de força, né? Consegue ver uma série de outras coisas que, estando em vigília, ele não enxergaria, né? Mas aí não é para qualquer espírito também, né? Que consegue ver. Ó, assim, claro que nem todos conseguem ver, mas não é também proporcional à evolução do espírito. O espírito consegue... Dá pra ver energia, né? O espírito às vezes nem muito evoluído consegue ver, se ele tiver já aquele conhecimento. Principalmente as energias que são próximas da dele, né? Agora, um superior, ele não vai conseguir ver, só se o superior quiser. Né? Um exemplo de doença espiritual que dá para ver no corpo, imagina, sabe quando a gente pinta um quadro e a tinta escorre? Geralmente as doenças encarnadas, elas escorrem em alguns locais. Então é fácil de você, se você tiver essa visão, se olhar, você ia ver alguns escorrimentos. Aquilo ali é energia. Acumulada, né? Do próprio fluido. Então, geralmente, o corpo, como o nosso corpo, ele é todo energizado, né, e tem fluido material, tem fluido animal, ali tudo, né, que compõe o nosso organismo, um desses fluidos está danificado, por isso que tem a doença. Então, aí, por exemplo, você vê uma pessoa que está entregue a uma depressão, por exemplo, e ela é causada por algo no corpo espiritual. Você vai ver isso, mancha escorrendo. Mas aí a pessoa tem que ter a clarividência. Não necessariamente. Não? Não. Porque você está no mundo espiritual. Ah, sim. Então, ele está vendo como espírito. espírito. Entendeu? Porque como não tem órgãos físicos, o corpo é feito só de energias, então você vai vendo esses blocos e o escorrimento. Pode continuar, pode, depois eu lembrei. Aí se a gente fosse nós vendo fisicamente, olhando, que é o que acontece no meu trabalho de tratamento, quando, por exemplo, eu vejo uma massa, a pele, por exemplo, assim, uma manchada de preto, ou de marrom, ou avermelhada, ou roxa. Então, eu sei que ali tem alguma coisa. Mas eu não sei, por exemplo, o que tem ali dentro, atrás. Então, eu sei que ali aconteceu alguma coisa. Aí a gente pede se tem permissão para ver. Dependendo, a espiritualidade te aguça mais. Aí dá para ver até se tem larvas ou não. Andando, né? E é uma bicheira mesmo que anda assim, sobre a pele. Então, vai dependendo do momento e de onde você está, se você estiver encarnado. Geralmente na rua você nunca vai ver isso. Porque é muito rápido o dia a dia de contato com as pessoas. Mas por exemplo, quando você está concentrado, está fazendo um trabalho, está dando uma casa espírita, principalmente sessões de tratamento, eles deixam você ver alguns pontos para poder ajudar. Também vai muito da abertura da pessoa que já está em tratamento, né? Porque ela já está disposta a... Tem isso também. Tem que saber como é que foi a sua preparação do dia. Isso para nós que estamos encarnados. Varia um pouquinho. Eu tava lembrando de um livro, mas agora me fugiu. A hora que eu lembrar, a gente volta no... Mas você sabe que isso é muito interessante, que a gente pode, com a nossa vontade, o nosso querer em poder ajudar, pedir para a espiritualidade
para poder ver isso e poder dar o passe no local certo, Isso ajuda. né? É a intuição. Direcionar, não precisa direcionar com a mão, mas com a mente, né? Se você pedir Direcionar. a intuição, ajuda. Por exemplo, por isso que é bom no tratamento você ter médios com multiplicidades de mediunidades, porque aí um vai complementando o outro. Um escutou, um sentiu, o outro viu, né? E aí no conjunto da obra você desenha o quadro. Porque geralmente cada um vê só, igual o Roberto falou, um pedacinho ali. E aí quando você junta aqueles grupo do meio, você vê a tela completa, fica mais fácil. Eu lembrei, vocês lembram que nas obras de André Luiz ele sempre fala, ó, o mentor pediu para auscultar tal lugar, auscultar tal coisa, lembra? Esse termo. Por exemplo, o Alexandre pediu para eu auscultar o cérebro, para eu auscultar o estômago. Domínios da mediunidade tem muito. Em todos os livros tem essa questão dele auscultar. O que é auscultar? Ele está prestando atenção em algum ponto. Aí quando ele presta atenção em algum ponto, ele vê o problema ali naquele órgão espiritualmente. Então, por isso que ele está falando que espiritualmente ele consegue enxergar bem mais. Por quê? A partir do momento que ele consegue concentrar sobre aquele ponto, ele sintoniza ali e ele consegue ver o que está acontecendo ali. Então é o que o André Luiz fazia. Ele auscultava a região que necessitava. Então, aí ele colocava a mão na fronte, lembra? Colocou a destra sobre a fronte, que aí ele conseguia ver as telas mentais, conseguia ver o que a pessoa estava pensando, os pensamentos deletérios, as doenças. Então ele basta a concentração para conseguir enxergar aquele ponto. Então espiritualmente a gente tem muito mais possibilidades, né? O médium, por exemplo, sonâmbulo, tem aquele caso. Porque assim, o sonâmbulo não necessariamente é médium, por exemplo, de incorporação, né? Pode ser os dois, mas nem sempre. O sonambulismo é uma faculdade, a mediunidade é você ser um meio, um intermédio. Então quando lá na frente a gente vai ver sobre isso, que o que é o médium sonâmbulo? Ele dá um exemplo de um menino de 14 anos, lembra dessa história? Que ele era magnetizado, aí ele entrava no estado de sonambulismo. E aí ele tinha a faculdade de ver no estado de sonambulismo a pessoa, como é que ela estava. Então ele conseguia detectar, tem um problema no seu estômago. Ele só conseguia detectar que tinha um problema, mas ele não conseguia receitar. Então até o ponto dele ver, ele era sonâmbulo, só. Aí ele tinha um guia, um benfeitor espiritual, que fazia a receita. Então ele era sonâmbulo, médium. Então teve até um ponto que ele entra em estado de sonambulismo e detecta. Aí fala assim, então me passa a receita. Ele falou assim, agora eu não posso passar a receita, porque o meu mentor não está aqui. Como que ele consegue ver? Conhecimento adquirido de outras encarnações. Aí por isso que é uma faculdade que ele tem. É a mesma coisa de desdobramento? Não. Assim, o sonambulismo já é um estado mais avançado de desdobramento, porque o sonambulismo é você conseguir ver espiritualmente e passar, vamos dizer assim, as impressões para o corpo físico. E tem a questão de entendeu? você controlar o corpo, né? Consegue controlar o corpo. O sonâmbulo não está em outro lugar e o corpo não vai andando para a rua, abre porta. É só você lembrar do caso, a gente fala, não, o cara é sonâmbulo. Entendeu? Então, todo mundo, assim, que a gente já viu que fez isso de dormir e acordar, fazer as coisas assim, igual o sonâmbulo, tem mais facilidade de desenvolver... Não é mais facilidade. Todo mundo sonambulismo é uma faculdade. Todo mundo é sonâmbulo. É uma coisa que você desenvolve. Entendeu? O que é faculdade? O que é mediunidade? Faculdade todo mundo tem. É uma coisa que você desenvolve ao longo da sua evolução. Uma possibilidade, uma capacidade. Então, por exemplo, eu posso... você vai posso desenvolver. Forçar isso? Forçar não seria a palavra. Desenvolver.
praticar Então, em casa? Você pode praticar, mas nem todo mundo consegue chegar nesse estado de sonâmbulo, porque também depende de condições orgânicas que facilitam o desenvolvimento dessa faculdade. Em espírito, você vai desenvolver com certeza o sonambulismo, porque a gente desenvolve essas nossas faculdades à medida que a gente evolui moralmente. Essas faculdades, igual a bicorporeidade. É uma faculdade que, à medida que a gente desenvolve moralmente, nosso espírito ele emite mais luz, ele irradia para mais lugares, então ele consegue naturalmente desenvolver a bicorporeidade. Então é o desenvolvimento moral. Então são faculdades que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, que no sono nosso espírito não liberta. Sim. E aí no livro Mecanismo da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, explica melhor sobre o sono, os vários estágios. Quando a gente está perto da animalidade, nosso sono é muito reflexo do organismo. A gente fica do lado do corpo e só vendo os reflexos. Aí, à medida que a gente evolui um pouquinho mais, adquire um pouquinho mais de consciência, a gente passa a sair do corpo e a fazer coisas que a gente gosta. Então o artista vai querer ver quadros, pintar quadros, querer encontrar com pessoas que gostam. Aí depois vem um outro estágio, que é um terceiro estágio, quando a gente evolui mais moralmente, a gente consegue ser um instrumento dos benfeitores, e aí que vem o desdobramento. A gente consegue ter consciência da nossa libertação do corpo, consegue ver o que a gente está fazendo, e a gente consegue ser instrumento para os benfeitores auxiliarem as pessoas que necessitam. A gente auxilia encarnados, desencarnados. Aí, com isso, o sonambulismo é um estágio que a gente vai desenvolvendo. Aí vem o êxtase, vai só progredindo essas nossas faculdades espirituais. Você ia perguntar alguma coisa, Léo? Sim, quando a pessoa é sonâmbula e ela tem sonambulismo, a pessoa, a maioria quase todas as noites, ela entra em conflito, às vezes ela briga, xinga, e às vezes uma pessoa está afrontando ela. Às vezes já aconteceu da pessoa levantar, tipo, no caso eu levantar e enforcar minha mãe, e direto tem ontem mesmo, uma noite eu acordei gritando assim, sabe, tipo assim, e eu vejo que tem uma pessoa querendo, até eu brigando, às vezes até esfaqueando a pessoa, eu não sei, tipo assim, não sei se eu sou sendo influenciado, mas eu acordo gritando, tipo, meio que na defensiva, entendeu? Aí a gente já vai para um ponto que pode ser várias possibilidades. Quais são as possibilidades? Recordação de outras vidas. Às vezes você tendo esses confrontos com alguém. E é sempre briga, e é sempre assim. Eu durmo às vezes de boa, tranquilo, assim, passar uma prece, tranquilo, mas durante a noite às vezes é um conflito, assim, tipo, eu acordo assim e falo, gente, que é isso? Uhum. E gritando, não, você vai me matar não. Porque o que acontece? A gente pensa o seguinte, o médium é um santo, é uma pessoa mais evoluída. É o contrário. O médium que tem a mediunidade mais aflorada é aquele que tem algumas dívidas e pede a Deus a oportunidade para vir com a mediunidade para acelerar o desenvolvimento. Então, às vezes, por exemplo, o que pode acontecer, você ter um adversário desencarnado que te persegue, e aí, à noite, como você está mais liberto do corpo, você entra, e tem essa mediunidade mais aflorada, você entra em contato, briga com esse adversário e tudo mais. Os médiuns missionários são raríssimos casos, os médiuns que vêm assim para exercer o mandato mediúnico, uma missão. Então, a grande maioria dos médiuns são pessoas que pediram oportunidade para poder acelerar, para poder utilizar para ajudar o outro, para poder melhorar. Então, por isso que todos que têm a mediunidade mais aflorada, é necessário que aquela pessoa trabalhe, que aquela pessoa utilize a mediunidade para benefício do próximo, para poder corrigir, equilibrar as energias que tem.
Então, como que você vai, por exemplo, se for esse caso de ser um adversário, como que você vai ajudar ele? Trabalhando no bem, na caridade. Porque às vezes a gente pensa assim, desenvolver a mediunidade é você frequentar a reunião mediúnica. Não. Desenvolver a mediunidade é desenvolver moralmente. Então é caridade, trabalho de sopa, peregrinação, evangelho, passe, culto no lar, evangelho no lar é importantíssimo, o estudo. Aí com o tempo você vai adquirindo a condição, porque assim, quando a gente tem muita mediunidade e a gente não utiliza, ou a gente ainda não encontrou um caminho para equilibrar essa mediunidade, nossa mediunidade é transviada, ou seja, ela está desviada do propósito. Então, para a gente poder ter condição da mediunidade estar equilibrada, harmonizada, a gente precisa do tratamento primeiro. Então, lá no livro dos domínios da mediunidade, tem muitos casos assim, que chega uma pessoa totalmente desequilibrada, pessoa doente, e aí ela começa a trabalhar, fazer o bem, começa a tratamento, começa a frequentar, começa a estudar, e aí aos poucos ela vai transformando a mediunidade desequilibrada em uma mediunidade equilibrada. Então é o tempo. O tempo vai fazer você melhorar, e quando esse irmão que briga com você perceber que você está disposto a melhorar, ele mesmo vai mudar. Porque ele falou, o Leonardo mudou o caminho dele, não está mais naquela vibe de brigar. E aí, aí vem a sua disciplina, a sua perseverança. Com o tempo que você estiver continuando no caminho do bem, ele vai acabar desistindo e vai acabar sendo transformado. Então, se alguém quiser complementar, assim, basicamente é o esforço no bem mesmo que vai. E a grande maioria de nós que pediu a mediunidade pediu como uma oportunidade para poder resgatar e evoluir mais rápido. É aquela questão do grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas é verdade. Mas o nosso cobrador também nos auxilia, é uma troca, né? Porque ele cutuca ali e você se esforça mais. Então os dois estão indo pro mesmo caminho, né? Se você não se esforçar, ele também não vai melhorar. Então é junto. Os dois juntos. Se ele te incomoda, você fala assim, então pega aqui na minha mão aqui, nós vamos se incomodar junto. Então a gente estava falando do sonâmbulo médio. Esse rapaz, quando ele estava vendo o problema do perispírito da pessoa, ele estava na faculdade sonambúlica. Quando ele tem o auxílio por isso que é mediunidade, é você ser instrumento. Então, quando ele tem o auxílio de um benfeitor, que vai passar uma receita para ele, que ele não tem conhecimento nenhum de como funciona a receita, aí ele está sendo médium. Então, nesse caso, ele é um sonâmbulo médium. Existe o caso só de sonâmbulo, existe o caso só de médium. Entendeu? Nesse caso, ele tinha essas duas possibilidades. Por que a gente está falando nisso? Porque na questão 24 vai vir essa questão, 24 não, na 23, né? Que a gente parou na 22, 23, você lê pra gente, Paulo? Poderíeis dar uma consulta se alguém vos pedisse? Resposta: poderia, mas não desejo fazer concorrência aos sonâmbulos e aos espíritos benfeitores que os guiam. Quando estiver morto, não direi que não. Então, assim, a gente já percebe que ele é bem humorado, né? Nas respostas anteriores ele dava umas As pombinhas. Pombinhas, né? Ele já estava vendo. Bateu fome. Ele fazia algumas brincadeirinhas, ele fazia algumas tiradas, né? Mas é justamente isso. Ó, já, na equipe já tinham médiums não, sonâmbulos que faziam, por exemplo, essa função de entrar
possibilidade de sonambulismo e ver alguma coisa, contar alguma coisa. No livro Nos Domínios da Mediunidade não tem o caso do rapaz lá que ele trabalha na equipe de desobsessão e ele tinha ele tinha capacidade de desdobramento. Então ele desdobrou lá para uma região, encontrou um colega deles que tinha desencarnado e aí ele realiza a psicofonia. É outro exemplo, ó. Ele usa a faculdade do desdobramento, vai até uma região e permite que o amigo fale por ele, da região que ele está. Mas aí lembra que você falou, mas o espírito só consegue comunicar se tiver próximo, rente. Nesse caso, pode, porque nesse caso o médium tem a capacidade de desdobramento. Mas Porque ele foi de encontro, ele né? foi lá, né? O espírito não precisou ficar justaposto a ele para poder fazer a comunicação. Então o espírito não foi até ele foi até o espírito. Uhum. Interessante, né? Então vamos lá, 24. O estado em que agora vos encontrais é idêntico àquele em que estareis depois de morto? Resposta: não. Tereis certas percepções muito mais precisas. Não esqueçais de que ainda me encontro ligado à matéria. Então a percepção dele ainda é nublada. É melhor do que a percepção dele no estado de vigília, mas ainda é menor do que totalmente desligado da matéria. Porque entra duas coisas. A questão de estar totalmente desligado da matéria e a questão da evolução moral. Porque a evolução moral faz com que o perispírito fique mais leve ainda, fica mais desligado da matéria. E aí tem mais percepções. Então, ligado à matéria, ele ainda tem um monte de coisas relacionadas à matéria, né? Vosso corpo poderia morrer enquanto estáis aqui, sem que o suspeitasseis? Resposta: não, morremos assim todos os dias. Quando a gente comenta que nós morremos todos os dias porque nós dormimos, né? E quando nós dormimos, nosso espírito liberta momentaneamente do corpo, ficando ligado, igual ele fala nas primeiras questões que ele fica ligado com um fio que interliga, né, o perispírito dele ao corpo. E também essa questão quebra um pouco essas lendas, né, de desdobramento, que é necessário tomar cuidado, mas muitas pessoas falam que às vezes você não pode acordar. Se você sair do corpo, não pode fazer isso em frente ao espelho, porque eu já ouvi muita coisa assim, que se você fizer isso de frente ao espelho e vier outro espírito, aí, sabe, essas coisas meio... Isso é de filme de terror. mas porque são são as lendas. mistificações, né? É porque o que acontece? A gente não tem o conhecimento real, aí a gente começa a colocar as nossas próprias percepções Da matéria, né? no meio das coisas. Então mistura, fica tudo muito misturado. Então vem mitos, rituais, dogmas, a gente mistura muitas coisas, né? Aí dá até pra fazer uma pergunta, por exemplo. As pessoas acham que o cordão de prata, que é esse que liga, né? É de umbigo, assim, né? Você sabia que não é? Não é ligado ao umbigo, não? Não, é aqui. Eu imaginei que era... Então, quando você eu vê- lembro de uma imagem. Quando você vê um desencarnado, Tá aqui. quer dizer, um encarnado que vem presente, você vê uma ligação. Quando você vê uma ligação, você fala, então aquele ali tá dormindo, passeando por aqui. Você vê no fronto aqui, coronado. Interessante, Então, né? qualquer coisa que acontece com o corpo, o espírito já sabe antes e retorna pro corpo. Tem até uma pergunta instantâneo. dessa no livro dos Espíritos. Instantâneo. Instantâneo. Por exemplo, fulano Porque vai o lá espírito acordar, vou acordar o espírito já Leonardo. isso aí não O tem nada a Leonardo- ver. Pode acordar sonâmbulo, não tem problema nenhum. O negócio de se acordar a pessoa pode morrer. Qual que é o Não, eu justificativo? vou lá acordar o Leonardo. Antes de eu ir, ele já sabe que ele vai ser acordado? Não necessariamente, porque imagina que o espírito não tem evidência dessas coisas. Ele não sabe que você vai lá, vou tocar. Mas é o toque. Ele
ele sente os toques. Entende? Porque tá ligado, né? Todo o corpo. Então na hora que você põe a mão nele, vai assim, ó, encostar. Deixa eu voltar. Ou o organismo desarranjou. Várias vezes eu já acordei com diarreia e não quer dizer que é hoje, não. Não foi hoje, não. Hoje foi tranquilo. Aí a pressão Mas- baixa um pouquinho, você fala, Senhor. Dá aquela. Acorda com dor de barriga, mas por quê? Vem um desarranjo no organismo, na hora o espírito volta. Ele retorna. Por isso Né? das sensações de frio, calor. Porque quando tá no plano espiritual, a memória disso que você está querendo dizer? Não, por exemplo, Do às vezes frio, você do está calor? dormindo e está desdobrado. Mas Ah. aí a temperatura baixou no ambiente. Você acorda, porque você sentiu frio. Ah, O sim. corpo não fica desolado. Tem a ligação da matéria. Interessante isso que você falou. E pode acontecer também do espírito perceber, quando, por exemplo, igual você falou, existe esse caso mesmo, mas não é todo mundo que consegue ter essa percepção. Às vezes o espírito ele está numa determinada situação que ele sente aquela sintonia da pessoa, ó, vou acordar, vou mexer, principalmente quando ele está controlando o corpo por meio de sonambulismo. Você sabe o que aconteceu Aí ele percebe que a pessoa vai acordar ele e fala, opa, eu tô controlando o corpo aqui, mas a pessoa que vai ficar me enchendo o saco me acordar, deixa eu voltar aqui pra não... Então a pessoa às vezes pode tomar um susto do despertar, mas não quer dizer que se você acordar ele vai morrer, né? Não pode acordar o sonâmbulo. Até porque tem situações que tem que acordar, né? Vai que o sonâmbulo tá indo pro meio da rua e, né? Então, Tá com uma faca na mão. então não tem que acordar, né? Eu essa noite eu sonhei que tava tchau, gente, e acordei. Eu dei tchau Acordou antes. dando tchau. Eu tava despedindo Você de foi alguém. educado, hein? Eu tava Deu despedindo tempo, de alguém, deu É. tempo. Achei Deu tempo. Isso interessante. é bom. Outra coisa da questão da morte, que a gente também tem que lembrar que a morte não é um processo de desligamento. Sim. Não tem que ir tirando cada ponto vital do corpo. Então, se aquele corpo começasse a morrer, o espírito já estava sabendo. Porque ele ia estar fazendo desligamentos, ele estaria já no processo. Ele não consegue morrer sem estar presente. Nossa, cara dele. Ué. Foi ótimo. Então Não, não tem mas aquela é- história de falar assim, o espírito foi aprisionado aqui no mundo espiritual e não vai voltar. Não. Vai ficar em Tá vendo que tem um coma. monte de lenda sobre várias coisas. Vai ficar em coma, não vai voltar mais. Não, o- Não, o coma é outro processo. O coma, geralmente, o processo de desligamento já começou. Aí depende, se for uma prova, se for uma expiação, né, do que é o merecimento. Então, aí no caso é uma prova. Ele fica lá trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa no plano espiritual e não está preso. Ou fica sofrendo lá os 10 anos. Ou fica numa situação de dificuldade, de resgate, mas que ele sabe que depois dos 10 anos ele vai voltar, já sabe, tá sabendo de tudo que vai acontecer. Mesmo no sofrimento. O sofrimento é necessário, né? A gente tem que É, lembrar porque assim, ninguém sofre. Não, mas mesmo no sofrimento ele tem que, tipo, eu vou ficar aqui 10 anos sofrendo e depois volto. No sofrimento é tudo, o tempo não tem conceito de tempo. O que você acha? Eu acho que não. Mas eles podem- Prova, Paulo, Ele Paulo, pode né? ter, Se ele for pode prova, ter consciência do Ele tempo. vai lembrar, ele vai ficar pensando em cada segundo. Não, eu digo pensando, mas não sabendo o tempo que será. Tipo, eu acho que o tempo que será ele não sabe. Né? Ele vai Eu acho vivendo Não, ele dia a pode dia. saber também, ele Pode. pode saber. Não sei. Porque assim, é um planejamento reencarnatório, né? Então depende da situação. O espírito pode saber quanto tempo que vai ficar, ele pode ficar esse tempo trabalhando, tendo essa oportunidade. Então depende muito do caso da pessoa. Ele pode não saber de nada, ele pode ter uma noção de quanto tempo, ele pode ter que ficar ali do lado do corpo, vendo todo mundo que vai lá visitar, conversar, ele vê o que está acontecendo, conversa com a pessoa, entendeu? Se ele tiver ciência, sim. Aí volta no time do toque do corpo. Então toda vez, como ele está vivo e está ligado ao corpo, toda vez que eu toco, o espírito sente. Entendeu? E aí, geralmente, assim, a minha opinião, tá, gente? Eu acho que nesse caso do coma, pra mim é uma prova, porque o corpo vai deteriorar, vai sentir dor, né?
tirar Vai aquelas, fazer 10 anos. aqueles Em machucados. agosto, já tá tudo cheio de Tudo ferida, isso dói. todo atrofiado. Só o rosto dele que não muda. O Eu rosto tá acho do que mesmo isso jeito. sofre bastante. Aí pode ter os abrandamentos, né? Igual a pessoa pode ter permissão para estudar, trabalhar, viver uma vida espiritual. Pode. Pode mesmo. Aí tudo depende, por isso que é importante a gente se esforçar pra gente trilhar um bom caminho, né? Porque independente da prova que a gente tiver, a gente pode passar muito mais atenuado. Né? Graças a Deus. Nossa. Nossa, eu lá na cama. Mas, por outro lado, apesar da dificuldade, da dor, do sofrimento, a gente sabe que a dor é um remédio para nós. Então, apesar de ser um negócio muito sofrido, a pessoa evolui muito rápido, em um curto período de tempo. Então, é vantajoso. Se essa pessoa souber aceitar e aproveitar, é vantajoso a pessoa. Entendeu? Não, é 10 anos. Aquilo que ela está passando. Lá 10 na- anos para o espírito não é nada. Entendeu? Depende. E é isso que a gente está falando, depende. Às vezes a percepção dele pode ter passado como se fosse Momentos. um dia. Então depende. E toda oração que a gente faz é igual a gente viu o caso lá do rapaz lá do... Quem vai lembrar o nome dele? Que ficou 200 anos lá na casa lá. Começava com V, eu acho. Não, Vignal é é que- esse aqui. É Charles do Pont? Charles... Ah. Alguma coisa assim. Nossa, As outra orações coisa na cabeça. aliviaram ele sentiu um bálsamo, um alívio, um frescor. Então, toda oração ajuda muito. Traz um Eu já grande sonho com ele. Todas as auxílio. vezes que eu sonho com ele, eu sonho com ele andando, Com Charles? correndo. Não, com meu cunhado. Ah, eu conheço. Correndo no Eu tô campo. ligado aqui. Ah, então talvez ele esteja. Então, talvez ele esteja Ó, trabalhando, ele está Ele vivendo a correndo, vida. ele nunca tá Tá daquele vivendo jeito que bem. ele tá mais. Então, Só tá em coisa Já de é para te trabalho. acalmar. Isso é bom. Festa. Isso é um merecimento. Já é para te acalmar, para você saber que ele está tendo experiências boas, experiências que vão ajudar ele muito. E aí, nesse E caso, ele foi por como? acidente? Ele sofreu um acidente? Não, ele tava dando bicicleta e deu Melhor caminho. Ele vai Tipo ficar infarto, 10, 20 né? anos lá. E aí ele se demorou, a a ambulância decisão que a demorou a família chegar, sem tomar, fazer embora. interfere. Então, Aquele caso ó, que você então, falou. toda E aí ele como é que vive chama? como? Alimentação. Eutanásia é prejudicial. Olha para você ver o tanto que ele está sendo beneficiado. Mas, não, eu entendi. Entendeu? Mas assim, Ai, para mas essa assim, olhar bem, função, é tudo o igual. próprio sistema de saúde, às Criador. vezes financeiramente as pessoas não têm condição Olha, de continuar gente. pagando para pessoa. Então, mas aí faz parte a luta da família para continuar. Até a questão de não desistir da pessoa, porque a gente vê tantos casos de pessoa que fica 30 anos e volta, Igual pessoa que aquele- quase morre e de repente Aquele piloto. volta. O Schumacher. Então, assim, vai testar também a resistência e a fé das pessoas da família para manter ele lá, para poder... Querendo ou não, é uma aprovação conjunta, né? É uma prova para a família toda. E a família tem que ter a força para falar assim, não, vamos segurar até o final. Não deixar essa pessoa sofrer eutanásia, entendeu? Aí eu sempre conto a história da minha tia Irani, que os médicos chegaram e deram um papel para eu assinar. Ó, queremos desligar os aparelhos. Eu falei, de jeito nenhum. E aí passou uma semana, ela já estava andando, já estava boa. Olha que legal. Então, se tivesse desligado, Ah, não ia. então, e nem que não seja para a pessoa voltar, porque às vezes ela está vivendo coisas espirituais que vai ser importantíssimo para ela. E se você desliga antes, você É o tempo perde. que ela precisa, né? E às vezes é um tempo assim, 1 hora você desliga antes da hora. Nessa 1 hora ia ser o crucial, o mais importante, e aí a gente impede. E ela Então- voltou normal, assim, sem sentir nada. Tá normal, tá Até normal. hoje. Tá até hoje, normal. Isso já tem uns 5 anos, imagina. O tanto que ele ia perder.
Isso é muito interessante, porque é igual a história do Schumacher lá, porque a família foi muito criticada, né? Muitos médicos na época Queria que desligasse o aparelho, que né? desligasse, e a família lutou e até hoje. É É isso aí. muito interessante isso aí. E apesar dele... Eu mesma já cheguei a pensar, nossa, por que prolongar tanto sofrimento para ele? Porque a gente vê o sofrimento como um mal. Essa que é a grande questão, a gente vê o sofrimento como É só algo o negativo. É o ponto de vista. E o sofrimento não é negativo. O sofrimento pra gente, claro que ninguém quer sofrer. Então, é aquela questão assim, a gente vai buscar o sofrimento? Não. Não é que a gente vai ficar buscando, louvando o sofrimento, não é isso. Mas se o sofrimento vier, é diferente. Se o sofrimento vier e a gente souber aceitar e agradecer a Deus, a gente evolui muito. Então, o sofrimento, a gente tem que mudar o ponto de vista que o sofrimento é algo negativo. Por exemplo, uma gripe, um resfriado, uma dor de barriga, tudo são avisos. Avisos para a gente mudar o nosso proceder. Então, a doença, a dor, ela vem como um auxiliar para a nossa evolução, para a gente ver pontos que a gente não via. Então, é importante a gente entender isso. Porque aí, com o Schumacher lá, qual que é a fala? Que ele não tá mais interagindo, não conversa mais, mas ele sabe tudo que está acontecendo. E aquilo ali, aquela experiência para ele, está trazendo uma outra visão de vida para ele. Então, a família está certa, tem que se ela tem, ainda mais se ela tem dinheiro, né? Se tem dinheiro, então vai até onde der, né? Porque ali está desenvolvendo os laços, está estreitando os laços, tem um monte de coisa ali que está acontecendo ali, né? Coisas do passado. Então a gente tem que sempre lembrar o seguinte: Deus é perfeito, é justo, é amor, é misericórdia. Então tudo que acontece com a gente é porque é bom pra gente. A gente só tem que entender. Só. Aí depois, quando a gente vê tudo que aconteceu com a gente e a gente aceitou, a gente agradece mais ainda a Deus. A gente fica, nossa Senhor, muito obrigado por ter... Porque a gente, às vezes, a gente sofre um ano, alguns anos, para deixar de sofrer séculos, milênios. Não é uma troca boa? É aquela questão, tô endividado. Então vamos fazer o seguinte, você paga, tô devendo R$1 milhão. Então vamos fazer o seguinte, você paga 10 mil agora e pronto. Tá encerrada a sua dívida. Você não vai querer? É isso, basicamente. Quem que tava lendo? Vamos passar para a Andressa agora então, pra gente... Vocês? Então a gente morre todos os dias, né? Porque todas as noites nosso espírito liberta e vai ver pessoas, estudar, trabalhar. E outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Se eu não me engano é Dias da Cruz, em um dos livros lá, Instruções Psicofônicas ou Voz do Grande Além, que ele fala o seguinte: a noite bem dormida depende do dia bem vivido. Então se a gente vive bem, se a gente faz o bem, tem um dia bom, a noite é consequência, vai ser boa. Principalmente se a gente se preparar, orar, ler um trecho do Evangelho e tal, aí nossa noite vai ser proveitosa. Nossa, minha noite tá uma vergonha. Ultimamente eu tô só... Fez uma reflexão ali? Acho que a partir de hoje eu vou ter que dar uma caprichada na minha preparação. 26. Isto se compreende quanto à morte natural, sempre precedida de alguns sintomas. Suponhamos, porém, que alguém vos fira e mate instantaneamente. Como saberíeis? Eu estaria pronto para receber o golpe antes que o braço o desvisse. Aí, você já matou a pergunta antes da... Porque como é uma coisa importante, aí o espírito vai saber antes da pessoa desferir o golpe, ela vai voltar antes do acontecido. Nós temos que lembrar de outro ponto. Não existe morte ao acaso. Não. Todas as mortes são programadas. Todas. Aí o que acontece? Imagina esse cara. Tirando o caso de suicídio, né, que a gente Aí a pessoa se matou. é imprevidente, né?
Então, nesse caso da faca, ele vai, eu sou assassino e vou matar ele. Mas, na verdade, a morte que vai acontecer ele não é um acaso. Está programado. Então já tem uma equipe esperando. Então, antes mesmo da faca entrar, é como se o mundo parasse em câmera lenta. Fizesse uma pausa gigante. A espiritualidade começa a fazer os trabalhos de preparação. A faca vai entrando e imediatamente já começam os processos de desencarne, porque ele precisa morrer ali. Entendeu? A faca vai ser o meio do que o corpo físico dele, material, para Já de tá funcionar. preparado. E ele precisa estar no corpo, né? E ele volta antes porque ele precisa estar no corpo, que é aqui a gente está comentando. A gente não morre sem estar presente. Você tem que estar Então ele presente na sua tem que morte. estar lá no corpo para Não dá poder. pra tirar férias na morte. Nossa, tô chocada. É só uma passagem, gente. Vamos pensar nisso. Mas e quem morre de acidente? Mesma coisa. Por exemplo, a gente está indo todo mundo para São Paulo e nós vamos bater o carro e vai morrer todo mundo. Nossa. Segundos antes, todo mundo é desencarnado. Já aconteceu isso comigo. Você já morreu assim? No acidente. Também No acidente foi tudo. Antes de bater, parecia que tava tudo virando devagarzinho, em câmera lenta, assim, sabe? Você sonhou? Não aconteceu estava acidente, presente. eu tava presente. Eles iam te desencarnar, mas desistiram. Mas Falaram assim, assim, ó, vou dar uma vamos oportunidade, fazer o ela vai pro seguinte, centro, vamos deixar. ela vai Mas trabalhar. acontece isso também? Hã? Você tá dentro da Moratória, Você acontece. preparado e aí Não, naquele momento. só machucou Moratória. todo mundo, assim, Sim, sabe? Chama acontece. assim. É, moratória. A pessoa, Ganha a um espiritualidade tempinho mais. organiza e ele ganha um tempinho mais para fazer. Aproveita esse momento para te recalibrar energeticamente, pra você viver mais uns anos. Eu não sabia, não. É. Mas eu achei interessante isso, Porque a gente você começa falar que parece um filme, que tudo vai numa câmera, aí- porque foi isso que aconteceu. Aí a moratória justamente Quando dá essa dá uma quebra. estendida. Eu não Realmente, sabia que que isso tem um acontecia. acidente Pra mim, a feio energia e vital que ninguém eu nasci morre. era essa, e depois No passe, a gente recebe uma recarregada de fluido vital. Mas também porque a gente tá ali, né? Aí tem uma troca de fluidos, mas a gente também recarrega nossos fluidos vitais. Porque o que acontece? Mas A gente, durante a vida, vamos supor, a gente está planejado para viver até 85 anos, por exemplo. Só que durante a vida eu bebo um pouquinho, eu cometo um excesso, então o que eu faço? Estou diminuindo. Aí vem uma Aí vida eu- estressada, com raiva. Tudo isso. Aí eu tomo passe, eu faço bem, auxilio as pessoas, faço um tratamento, aí aumenta. Então vai ajustando. Existe um tanto de ajuste do fluido vital. A gente tem uma quantidade, só que ela pode sofrer ajustes. E esse ajuste, inclusive, pode acontecer essa moratória, ela recebe uma carga a mais. Um exemplo que aconteceu, Chico Xavier, era para ele morrer em 94. No ano que eu nasci. Aí ele. Só que o caso dele é difícil falar, mas é importante Mas falar. quantos anos, então, seria? Ele tava com 80 e poucos, né? Tava com Na casa dos 84 anos. Era ali. Tanto é que os últimos anos ele custava andar. Por quê? Porque a moratória que ele teve, mas é uma moratória de missão, né? Porque a missão dele era tão importante que ele precisava para as pessoas viver um pouquinho mais. É, mas querendo ou não, é sempre uma missão, não como grandiosa como a dele, mas são missões, né? Ou oportunidade de resgatar um pouquinho mais, né? Mas querendo ou não, tá todo mundo interligado, né? Todo mundo influencia um na vida do outro. É porque. Mas vai daquela, Paula, os bons morrem jovens. Então, ou seja, se você tá chegando aos 100, Ixi, eu sinto que vou O negócio viver tá muito. complicado. Eu também sinto que eu vou ver. entendeu? O negócio tá complicado e está tendo moratória. Eu pra já nós. sei, já que eu. É porque a moratória, porque, por exemplo, nesse caso dessa moratória do Chico, era uma moratória de missionário. A moratória que a gente ganha é aquela pra gente resgatar um pouquinho a mais. Isso, pra sofrer um pouquinho Ah, mais. Entendeu? Pra ficar um pouquinho mais do corpo físico. Só que Ai, precisa ter merecimento. Aí esse merecimento, normalmente quem dá, porque aí, olha só, a gente tem a família espiritual. Aí existe uma intervenção que um familiar nosso gasta as bônus horas dele Ai, gente. pra não te- vou fazer isso, não. intervir para você ter um Ai, tempinho a meu mais. Deus. Então é interessante. Não, todos nós Ai, temos gata, porque eu familiares. como é que eles fazem isso?
Faz pra te manter aqui. Ai, gente, não precisa Ih, a Paula não, tá precisa não. vindo, dá crédito pra ela, dá crédito pra ela. É assim. Eles vão fazer isso com todos nós aqui, viu? Aí o Chico, ele Não reuniu... sei se é amor ou porque não me quer lá, né? Não, é porque eles querem que... Eu tô É porque na encarnação a gente evolui, eles querem que a gente aproveite o máximo possível. Porque reencarnar é tão difícil. Reencarnar é muito mais difícil que desencarnar. Tem fila, Desencarnar é só você desatar os... Não é só, mas assim, é você desatar os laços. É muito mais simples do que a reencarnação. Porque a reencarnação você tem que restringir o perispírito, tem uma preparação, e ligar com o Alguém tem que te útero e aceitar, tal. tem que ter E gestação. é difícil. A reencarnação é complicado. Muito complicado. Aí ele tem uma reunião com Jesus. Olha que coisa. A moratória dele é Jesus que dá. Aí ele fala assim, ó, vou reunir com Jesus porque chegou meu momento do desencarne. Ele fala para Eurípides. Olha só. Ele já tinha uma noção plena, já sabia já tudo. Aí ele entra no quarto, ora, e aí Jesus concede para ele 8 anos de moratória. Necessários. Ele sai chorando do quarto, ó, eu encontrei com Jesus, ele me deu 8 anos de oratória. Em 2002, ele pede de novo. Ó, queria uma moratória e tal. Porque amor, é amor pelo próximo, amor. Amor, simplesmente. Pela humanidade. E aí, só que Jesus não concede. Aí em 2002, falou, ó, infelizmente não tem jeito mais. Aí, então existem essas situações. Que é interessante, né? Ele não foi nem pro hospital, não tava aqui, tava com São Paulo. Aí ele morreu lá no Arangote. Ah, é porque deu pela luz, né? É. Agora, o suicídio, o que acontece? Por exemplo, num acidente, por exemplo. Aí tem um vídeo no YouTube que chama aquele que a pessoa que é feito em Uberlândia, Aquele grupo de teatro que faz um monte de vídeo. que é baseado no livro do André Luiz. E se, não é se, Não. que começa com um cara se alcoolizando. Ah, eu tenho um CD. Eu acho que eu sei, acho que você já A gente já passou usou pra muito gente, esses não vídeos. foi? É. Então, aí tem essa parte do suicídio de imprevidência, que a pessoa está sendo influenciada e ele vai e ocasiona um acidente. Nesse caso, aí é bruto mesmo. Aí não tem desencarne, não tem preparação, não tem nada. Ele sofre um choque. E aí, os espíritos mais trevosos ficam se alimentando daquela energia, porque como é um choque, não tem aquela preparação e aquela transferência de fluidos para formar o perispírito. É uma formação instantânea, então fica aquele tanto de fluido, como se fosse sangue mesmo, espalhado, jorrando, e os espíritos ficam se alimentando daquilo ali. Que aquilo ali dá prazer, sente bem, né, tal. E o espírito dessa pessoa fica ali também? Fica sentindo, fica vivenciando. Imagina uma pessoa que foi escaldada. Eu acho que naquela água história quente do daquele, Dimas, sofre muito, ele né? acompanhou o enterro dele, não foi? Bebeu O Dimas. Ele tem fica 3 dias fazendo o desencarne dele, né, por merecimento, né, tem toda uma Isso, mas equipe. mesmo lá no cemitério, a espiritualidade tira ainda o fluido dele que tem no corpo. No livro está relatando isso. Então, mas é um processo todo preparado. Ah, mas aí eu fiquei pensando, por que já não fez isso antes? Mas fez. Não, mas lá no cemitério também. Não, mas aí é um resquício só, são só o restante de energias, finalizando o processo. Mas a transferência, porque precisa tirar todo o fluido animal, junto com o corpo espiritual, precisa retirar ele todinho para fazer a cópia espiritual, né? Então vai retirando todo o fluido para formar o corpo espiritual já sem nenhuma conexão com a carne. Por isso que o perispírito desencarnado é ligeiramente diferente do perispírito encarnado, porque o perispírito encarnado está cheio de fluido vital, é o fluido animal, né? Aí o perispírito desencarnado ele já não tem esse fluido animal mais.
Por isso que o desencarnado precisa do médium para ele poder agir sobre a matéria, porque ele não tem esse fluido Isso mesmo. animalizado. Então, existe uma preparação para transferir todos os fluidos para formar o corpo espiritual dele. E aí, às vezes, precisa de um restante de energia ali para às vezes, alguma coisa que precisa restabelecer, alguma coisa. Aí no livro você relê, você vai ver algum detalhe assim. Mas ele vai falar sobre isso, dessa questão de qual que é a necessidade do espírito retomar o corpo, que é isso que está falando. Aí eu tenho que estar presente na morte? Tenho. Porque se eu pensar assim, já que tá ligado, eu fico ali olhando, já desliga já logo e eu não preciso estar presente, né? Mas ele vai falar. Lê para nós, Leandro, fazer favor. Que necessidade teria vosso espírito de retornar ao corpo, desde que nada mais haveria de fazer? É uma lei muito sábia, sem a qual, uma vez saído, muitas vezes poderíamos hesitar tão bem em voltar para ele, e seria um pretexto para suicidar-se, hipocritamente. De maneira hipócrita, né? Porque assim, no êxtase, que é quando a gente se liberta muito do corpo, a gente tem a vontade de não voltar, porque a gente fica em regiões... Mas aí, se a gente escolhe não voltar, é um suicídio. Então, se a gente escolhe não voltar para o corpo, porque se a gente... Existe essa possibilidade se a gente tiver condições intelectuais, um esforço que a gente fizer, pode acontecer. Só que aí seria um suicídio, porque eu estou desligando sem ter voltado para o corpo, eu estou evitando de passar algo que eu tenho que passar pelo desencarne. Então é um suicídio, é uma forma de suicídio. Por isso que a gente volta, quase que mecanicamente. Suponhamos que o vosso espírito não estivesse aqui, mas em casa, passeando, enquanto o corpo dormisse. Deveríeis ver tudo quanto lá se passasse? Sim. Mesma coisa, né? Ele vem em casa, ele vem na sessão. Mas é nesse sentido que ele está falando? Acho que é da morte, não é? Da morte. Não estivesse aqui, mas em casa passeando, enquanto o corpo dormisse. Deverias ver tudo quanto lá se passasse? Ah, sim, passeando dentro de casa. Aí ele veria tudo que acontece com o corpo dele? Sim. É a mesma coisa. Normal, né? Neste caso, suponhamos que lá se praticasse uma ação má qualquer, por parte de algum parente ou de um estranho. Vós os testemunhareis? Sem dúvida, mas nem sempre livre para me opor. Entretanto, isso ocorre com mais frequência do que imaginais. Então, o negócio de passar colgate na boca e a pessoa não acordar, o espírito pode estar vendo, mas às vezes não tem a condição de voltar naquele momento, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente entra num estado profundo de sono. Dependendo do estado profundo de sono, não é tão simples assim Eu voltar. achei que voltava, eu quero voltar e voltava. Então, esse negócio de voltar, tem um estudo no Livro dos Espíritos que fala sobre o sono. E tem alguns corpos que têm muito magnetismo. Muito. Tem isso mesmo. E tem até um nome, eu não lembro o nome. E aí chama na hora, né? Chama na Porque essa hora. é uma facilidade maior para isso. Outros não tem tanto. Não é que não tem tanto, é que leva-se um tempo maior para voltar. Aí tem um, eu lembro do Luiz uma vez deu uma palestra sobre isso. Tem um nome. E às vezes alguns espíritos ficam brincando com o seu corpo físico. Impede a sua entrada no corpo. Até que você tem aquela sensação de que... Você tá Foi você que contou? truncada. Que foi que você falou que você queria acordar, mas não conseguia e ficava essa presa, sensação. não é? Tem um nome esse negócio. Parece que você virou o contrário, sabe assim? Seu corpo tá para um lado, você entrou do outro. Mas é porque rolou uma brincadeira ali. Isso daí
tem que ter cuidado e tem que prestar atenção na frequência. O livro dos Espíritos fala isso. Aí entra nesse ponto aí também. Porque eles fazem não só para brincar, mas também para assustar, tem uma série de coisas, né? Mas existe esse fenômeno que os espíritos atuam para poder demorar um pouquinho mais, aí você pode desesperar. Então, qual que é o segredo? Mantenha a calma. Relaxa. Né? Mantenha a calma. Já nem lembro mais, tanta coisa aconteceu depois da semana que você já ficou longe. Eu adorei. Vai lá, a última, 30, só pra gente finalizar essa parte. Qual a impressão que vos daria a visão dessa ação má? Ficarias tão afetado quanto se fosseis testemunha ocular? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, conforme as circunstâncias. Tá, vamos terminar aqui o 31. Vamos lá. Experimentarias o desejo de vingança? Vingar-me não, impedi-la sim. No caso ele tem a condição de impedir, né? Nem todo mundo tem, né? Eu acho que imagino que é tipo assim, alguém tá te incomodando, assim, né? Então, tipo, você vai falar, não quero, né? Tá me machucando. Mas não de vingar, né? Porque ele já é um espírito mais elevado, né? É um médico que participa da equipe do Kardec, né? Já é resulta do que acaba de ser dito e, ademais, é a consequência do que já sabemos, que o espírito de uma pessoa que dorme sabe perfeitamente o que se passa à sua volta. Aquele que quisesse, olha para você ver, esse tempo para trás, o meu primo estava dormindo, eu falei assim, vou fazer o negocinho do Colgate. E eu tinha certeza que ele estava dormindo um sono profundo, certeza, porque sabe quando você vê aquela pessoa naquela... Mas, aí eu peguei e coloquei, ele continuou imóvel daquele jeito. Aí depois, eu falei, você viu um Colgate nessa boca e tal? Aí ele falou assim, não, eu vi que você fez isso. Então, provavelmente, é essa situação. Ele sabe o que está acontecendo, vê o que está acontecendo e tem consciência. E todos nós temos. Às vezes a gente não lembra quando a gente desperta, mas que a gente vê, a gente vê. É igual sonho, né? Sonho a gente tem uns que a gente não lembra. Na maioria dos sonhos, como não tem uma conexão perfeita do nosso cérebro com o que acontece fora, a gente vê as coisas truncadas. Nem sempre é o que a gente vê. Às vezes é um pedaço só, ou a gente, por exemplo, a gente viu uma pessoa e conversou com ela. E aí a gente só lembra de olhar para ela e só. Então fica truncado, não é exatamente o que aconteceu, porque o nosso cérebro não registra direito. E quando a gente sonha que a gente está limpando as coisas de noite, lavando... Tá trabalhando, parabéns, tá trabalhando. É porque a senhora é uma pessoa de Jesus. Aí tá fazendo a ação. Mas tá limpando, você tá trabalhando, isso é bom. Não, tá vendo de novo. Aí. Você tá em algum lugar trabalhando mesmo. Tá trabalhando. Eu já limpei, entrei, comecei a capinar um quintal muito assim na frente, estava muito sujo. Aí tinha uma sala enorme, só tinha criança. E eu comecei a limpar aquele tanto de... Aí você tem um trabalho espiritual, aí é Tem um interessante. livro que lá no mundo espiritual pediu para cuidar do jardim, não foi? Não lembro. Tem. Olha só. Pediram para ela cuidar do jardim, a pessoa cuidar do jardim. Tá, a gente trabalha assim. Se você lembra... Esses dias eu sonhei que nós estávamos trabalhando lá, nós estávamos no centro. Ixi, eu não lembro de nada. As pessoas falam que me viram, que trabalhou, eu falei, vixe, Eu então... também não lembro. Eu tava pensando nisso na hora que você tava falando, aí pensando num amigo meu que tem uma facilidade de desdobramento e ter consciência disso. E aí direto ele fala que me encontra e eu falo, tipo... Bom saber, bom saber. O que eu te falei? Mas é bom. Porque eu tenho a impressão que eu sou improdutivo pra caramba. Eu acordo e acho que eu não fiz nada. Aí você fala isso, eu fico até mais feliz, porque... Quando eu era adolescente... Porque eu tenho a impressão que é meu sono... Hã? Eu digo que eu sonhei, eu cheguei aqui e te falei. Eu lembro disso, eu escutei. Você escutou, né? Aí, tá vendo? Nem isso eu não lembro. Então tá... É melhor você ter aqueles
sonhos gostosos, assim, você fala, nossa, deixa eu voltar. Não tem jeito de voltar. Ah, já fiz isso, já Você fiz. sonha com um lugar bom, Eu assim. falava, eu não quero voltar, e aí a pessoa, mas eu não vi a cara da pessoa. Mas você tem que voltar, mas que sensação mais boa. É bom. Aonde eu estava, gente, foi a coisa mais linda do mundo. Porque não é a hora ainda, você ainda vai para essa região, mas Nossa, ainda precisa de você aqui na Terra ainda. Então ele fala aqui, ó, sabe perfeitamente o que se passa à sua volta. Aquele que quisesse aproveitar-se do sono para cometer uma ação má em seu prejuízo, engana-se quando crê não ser visto. Nem mesmo deveria contar com o esquecimento que se segue ao despertar, porquanto algumas vezes a pessoa pode guardar uma intuição muito forte para inspirar desconfianças. Os sonhos de pressentimento não passam de uma lembrança mais precisa daquilo que se viu. Então, quando a gente sonha um pressentimento, uma coisa clara, assim, não, eu vi que eu estava em tal lugar, fiz tal coisa, tal. Nesse caso, o cérebro registrou um pouquinho mais, né? Daquilo que se viu. É ainda uma das consequências morais do espiritismo. Dando a convicção do fenômeno, pode ser um freio para muita gente. Eis um fato que vem em apoio dessa verdade. Certo dia, alguém recebeu uma carta sem assinatura e muito descortês. Inutilmente tentou descobrir seu autor. É possível que durante a noite tenha sabido o que desejava saber, porque no dia seguinte, ao despertar, e sem que tivesse sonhado, seu pensamento se dirigiu a alguém de quem não havia suspeitado, e depois de uma verificação, certificou-se de que não se enganara. Então, nesse caso, a pessoa descobriu antes mesmo de ver a carta. É a famosa intuição, que você fala assim, alguém te fez mal, só que você não sabe quem. Mas quando você bate o olho, você fala assim, Na hora que você se questiona, já sabe vem, assim, né? vem, ou seja, é esse momento, ou seja, você já tem a resposta, não precisa ficar caçando. Porque aí, nesse caso, a pessoa já sonhou quem estava escrevendo antes mesmo dela receber a carta. Não foi assim, recebeu a carta e sonhou com a pessoa, com quem que era a pessoa. Ele já sonhou no dia anterior da pessoa que já ia escrever a carta, e aí quando ela recebeu a carta, aí no dia seguinte ela lembrou desse outro sonho que ela teve. Eu sonho muito quando as minhas amigas vão ficar grávidas. Eu sonho, tipo, 3 meses antes, assim, dela ficar grávida. Porque o espírito, ele se liga com meses ou anos de antecedência. Eu sonho muito. 2, 3 anos. E eu aviso, aí elas riem da minha cara, e depois elas ficam grávidas. Eu falo. Eu te falei, e eu lembro de encontrar uma amiga minha no sonho e brigar com ela no sonho. Eu tô te falando, você tá grávida, tipo, se você não tá grávida agora, o neném vai chegar. E ela brigando comigo no sonho, e depois eu contei pra ela, ela ficou grávida. Eu falei, pois bem. Tipo, dizer. E continuou brigando. Continuou, pois bem. Adorei. Isso aí é sempre bom porque são provas que a gente tem da existência do mundo espiritual, né? Sim. Porque isso aí vai fortalecendo a nossa fé, né?